Porque a fé, quando a gente fala de fé, é essa motivação interna, essa condição que nos move de dentro para fora. E isso a gente vê nesses episódios todos que comentamos aqui, desde Abraão, Moisés, da viúva, e todos eles tinham um norte. Então, quem vai usar para vencer o seu gigante, vai usar da fé, ele precisa ter consciência de uma promessa. Sim. Não é? Essa promessa, como que ela chega para ele? Como lembrar disso? Como usar essa arma aí? A gente pode ver dentro dos casos que a gente foi mencionando, alguns momentos que a gente vê que essa promessa ela é algo muito visível. Então, no caso que a gente citou da viúva, quando a viúva chegou diante do profeta, ela chegou dizendo: o meu marido, né, que era um profeta. Então, ele era servo dos discípulos. Servo de Deus. Então, ela sabia que por causa do marido dela, que era servo de Deus, havia uma herança que dizia respeito a ela e os filhos dela. Exatamente. Então, ela veio e ela chegou e reivindicou. Então, em todos os momentos onde essa fé ela é acionada, ela tem que estar conectada a exatamente essa certeza de que Deus tem um propósito. Né? Então, a fé pode ser cega, mas não é burra. Exatamente. Né? Então, olha bem, o que Davi acionou a fé? Primeiro, Davi tinha certeza de que Deus era o Deus de Israel. Não tinha dúvida que era... Ele não tinha dúvida de que Israel era o povo de Deus. Uma outra coisa é que Davi, por fé, ele já sabia que ele tinha uma unção de Deus sobre ele. Então, são coisas que às vezes passam despercebidas, né, do próprio texto, mas elas estão no contexto. Davi já tinha uma unção especial de Deus, porque ele já tinha sido ungido por Samuel, o óleo e o Espírito do Senhor já estava sobre ele, e ele chega, não, que é isso? O Espírito de Deus está em mim, a unção do Senhor está em mim, eu tenho um chamado. Então, a fé dele foi uma fé, vamos dizer assim, real, não de rei, referente a rei. Não, exatamente. Ele poderia até, né, naquele momento, não saber como que as coisas iam ser dali para frente. Certamente ele não sabia. Né? Não tinha nem ideia. Mas de uma coisa ele tinha certeza. De uma coisa ele tinha certeza. Ele seria o sucessor de Saul. Porque isso já tinha sido profetizado e a unção de Deus já estava sobre ele. Era só questão do tempo. Exatamente. Então, aí isso tem uma outra questão interessante. Eu já me posiciono por fé, de acordo com aquilo que eu sou chamado para ser. Olha como é que é interessante. Porque observa, quando você disse, eu me posiciono, isso hoje, essa questão da postura, essa questão do posicionamento, eu percebo, enquanto pastor, que tem sido um problema para, especialmente, aqueles recém-convertidos. E alguns velhos convertidos. Sérgio, eu te digo que isso que é uma grande realidade das igrejas, da igreja como um todo. Ou seja, não saber quem é em Cristo Jesus, não saber o seu valor, não saber o seu potencial, não saber quem é em Cristo Jesus. Qual é o seu lugar em Cristo Jesus, não é? Porque, de uma maneira prática, rapidinho, Rogério, assim, o que eu vejo, por exemplo, com um recém-convertido, as armas e as atitudes, as ações do diabo, elas são sempre as mesmas. O cara, ele se converte, logo, é quase que assim, uma condição sine qua non aí. Olha, eu me converti, no dia seguinte, semana seguinte, no mês seguinte, eu estou passando uma provação grande no meu trabalho, aí um gigante se levanta ali no meu assim casamento, e ali, poxa, foi só eu pisar nessa tal dessa igreja evangélica que minha vida desmoronou, desandou. Né? Então, ele tem que se posicionar. Então, essa postura, isso para o novo convertido. Agora, do velho convertido, os crentes velhos, aqueles que já estão lá como Eli, talvez, cegos,
habituais, já estão ali já acostumados com uma rotina, já vem, não, isso aí eu não vou fazer mais não, porque eu não quero. Não, eu vou deixar agora o gigante para o Rogério matar aqui. O Rogério está mais bonito, está mais forte que eu. Vamos lá. Não é isso? É mais ou menos essa questão, né, Rogério? Essa tem sido o grande problema das pessoas. E eu entendo que muitas vezes isso não é ensinado. Ou é ensinado, mas não é enfatizado. Não é? Então, que tem gerado consequências na vida da pessoa, que muitas dessas pessoas, quando chegam buscar ajuda em qualquer ministério, ou mesmo lá na Clínica da Alma, a gente percebe que o grande enfrentamento delas, dos problemas do que diz respeito a enfermidades da alma, enfermidades psicossomáticas, muitas vezes o espiritual abalado, está assim, sabe, o espiritual tá lá no último andar, não é? A pessoa não tem fé, não tem visão espiritual, não tem nada, não tem discernimento. Muitas vezes é por causa disso, porque as pessoas não têm sido ensinadas, abrem brechas na sua vida para serem assoladas pelas forças das trevas, que, ou seja, jamais vai deixar de tentar nos oprimir, nos cercar, nos cercear, impedir a gente de avançar, porque muitas vezes é ensinado que se alguém está em Cristo, é nova criatura, tudo passou, tudo acabou, tá tudo certo. Agora é tudo é um mar de rosas. Agora é só rosa. Entendeu? Sem espinho, né? Então é só as pétalas. Como que, na realidade, isso não é verdade, né? Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos ser plenamente restaurados, que nós estamos engajados numa grande batalha, uma luta, ou seja, diária, 24 horas, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós fazemos parte do exército mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas tem a nossa parte. A nossa parte do quê? De nós cada vez mais estarmos próximos desse grande general para receber as suas estratégias, receber os seus comandos e aí sim nós sermos o quê? Usados para o quê? Para destruir as obras das trevas, a começar nas nossas vidas, as nossas famílias, na igreja, nessa sociedade, não é? Por que nós estamos orando pelo Brasil? Por que nós estamos clamando pelas eleições? Porque nós sabemos que Deus pode intervir, não é? Deus pode intervir e pode trazer à luz muitas coisas que talvez estejam encobertas. Nós estamos orando pela questão da Copa. Então, por quê? Porque sabemos que existem estratégias no mundo espiritual do inimigo para o quê? Para trazer desordem, para trazer bagunça. Oramos pelo nosso Brasil, né, Rogério? Até por questões de que sabemos que na questão política, a mudança do Brasil não vai vir por questão política. Claro que vai ser uma questão espiritual. E nós cremos nisso. Sim, e entendemos que Deus pode usar os governantes para quê? Amenizar a dor do povo e ser o quê? Quando tem um governante justo, ou seja, o povo é abençoado, o povo se torna feliz. Não é? Quando um justo governa. E quando o ímpio governa, o povo padece. Na verdade. É o que a Bíblia diz. Agora, queridos pastores, com relação então a essa motivação, fé, como a gente pode aliar fé e coragem aí? Porque Davi precisou ter essa coragem. Porque coragem não é ausência do medo. Não. É porque eu tenho medo e eu vou vencer esse medo. Isso já é uma parte de uma identificação pessoal, tem né? Uma frase que um autor fala assim: a arte não é você não ter medo, é você mostrar que você está com coragem. Você mostrar naquele momento que aquele medo, mesmo que você tenha, você mostrar para o inimigo que você não está com aquele medo. A coragem é desafiar o medo. Eu vou ter que desafiar o medo, tá? Aquele medo que vem naquela hora, né? O temor, eu vou desafiar ele. Ele está vindo, mas eu não vou aceitar ele. E vou seguir em frente. Então, a coragem é seguir em frente, é desafiar o medo, não aceitar ele e caminhar em frente. E desafiar ali em cima da fé e crer que Deus vai me fortalecer naquele momento, vai me dar estrutura, vai me dar força para me vencer aquele obstáculo. Então eu tenho que crer que existe obstáculo, mas eu vou pular aquele obstáculo e vou sair lá na frente, entendeu? Eu acho que, complementando a ideia que o Guerra colocou, é exatamente isso que a gente está trabalhando essa semana. A coragem, ela é um conjunto, é uma ação
que é o conjunto de motivações, que é exatamente isso que a gente está vendo durante essa semana. Então, você falar que somente a fé que vai estabelecer, né, vai te dar força e coragem para agir, talvez seja um pouco utópico. Você pode virar e falar assim, mas como? Eu tenho muita fé. Mas na hora, o amarelo, que foi um termo que nós usamos muito aqui. Mas quando eu associo a fé, que é uma motivação, com as outras motivações que nós estamos vendo essa semana, aí tomar uma posição é muito mais fácil. E quando eu me posiciono, aí a coragem se manifesta. Porque eu posso até estar motivado, mas se eu não me posicionar, a coragem não vem. Ela Agora, até vai embora. Sim. Aquilo, o que se tem, ela até vai embora. Porque né? a fé não gerou uma ação. Então, ficou paralisado ali. Né? Fé sem obras. Fé sem obras é morta. Morta. Né? Eu quero aproveitar isso e voltar lá no início da nossa conversa hoje, quando nós falamos quem eu sou e o que eu tenho disponível nas minhas mãos para eu fazer. Ou seja, o que eu tenho disponível. Não é? Nós falamos já aqui que Davi tinha. Então, nós percebemos que desde o início, quando nós vemos Deus chamando os homens para uma missão, nós vemos Deus sempre perguntando, Moisés, o que você tem na mão? Ah, eu tenho uma vara. Então, joga ela no chão. Não é? Se tornou uma serpente. Lá na frente, a gente olha e vê Deus falando com Moisés, Moisés, o que você tem na mão, depois dessa experiência? A vara de Deus, o bordão de Deus, não é? O cajado de Deus. Então, é diferente. Ou seja, os milagres que Jesus fez, os milagres da multiplicação. Faz um levantamento, o que tem aí? A cura do cego, o que ele tinha? Cuspe E terra. Então, o que tem disponível? Tem uns peixinhos, tem uns pãozinhos aí, um menino aí que trouxe aí, entendeu? Então, assim, aí multiplicou, alimentou e sobraram 12 cestos cheios. Então, o que nós temos disponível, o que nós oferecemos? E aí que vem uma coisa muito interessante nisso aqui. A disponibilidade, ou seja, aquele menino poderia dizer, não, eu trouxe para eu me alimentar na multiplicação. Não, isso aqui é meu, minha mãe me deu. Mas ele disponibilizou na mão do Senhor, para que, através da sua disponibilidade, acontecesse um milagre e alimentasse não somente ele, mas uma multidão. Não é? Então, é isso que a gente tem que entender muitas vezes, assim, o que eu tenho disponível? Agora é para mim, para o meu benefício próprio, para o meu bem-querer, só para o meu alimento, para o meu sustento, ou eu vou confiar que Deus pode multiplicar isso e abençoar um universo que a gente não vai conseguir contar. Não é? Então, essa é a grande chamada que a gente precisa entender. Talvez você esteja aí nos assistindo, e graças a Deus você está nos assistindo, talvez você está pensando assim, puxa vida, eu estou aqui, sabe, vocês estão falando aí, eu não me encaixo em nada disso, porque não tem nada, não tenho dons, não tenho talento. Então, nem tem grandes problemas, né? A vida então, isso já é um erro, né? Já, claro. Porque está sobrevivendo ao invés de viver. Então, estou dizendo assim, existe. A única coisa que você precisa colocar, só tem uma coisa na Bíblia que Deus pede para nós. É dizer, filho, dá-me o teu coração. Está lá em Provérbios. Então, entrega o teu coração, Senhor. Entrega aquilo que você acha que é valor demais para você. Entrega, consagre ao Senhor e você vai ver o que vai acontecer depois disso.